a questão da autoestima, de uma boa autoestima, questão de uma baixa autoestima, vai muito da pessoa se autoconhecer e saber, não, eu tenho uma boa autoestima, eu me valorizo, eu confio em mim, eu tenho as minhas qualidades, tenho os meus defeitos, as minhas sombras, vou trabalhar isso. Salve, povo! Bem-vindos a mais um podcast do Ibra, o nosso Ibra Talks. Hoje vai ser muito interessante aqui, porque a gente está com uma psicóloga clínica, ela vai trazer coisas muito interessantes. Fica até o final, que no final vai ter coisa muito boa, tá? E a gente está com a Marilene Ked, tudo bom? Tudo bom, é um prazer muito grande estar aqui com você, Sidney Duca, muito prazer mesmo. Bacana. E o Duca Reis comigo aqui hoje, tudo bom, Olá, Duca? Sidney, olá, Marilene, que prazer aqui participar desse podcast. O assunto promete, um assunto sobre autoestima, é isso, né? Autoestima, as pessoas estão precisando cuidar da autoestima, porque ela é fundamental, é um dos pilares fundamentais para a saúde mental e para o bem-estar. Beleza, então a gente vai falar bastante sobre isso, mas só depois que você der o peteleco no positivo. É muito importante dar o peteleco no positivo. Se inscreveu no canal? Duca, tem um cara lá atrás, ó, bem lá no canto, ele não se inscreveu ainda, se tá vendo? Né? Porque senão vai acontecer. O que vai acontecer? Vai crescer uma verruga na ponta do nariz se não se inscrever. Se inscreve no canal, dá o peteleco, coloca todas as notificações, ativa o sininho, né, antes para colocar todas as notificações. Coloca todas as notificações e depois, quando você estiver assistindo, terminar de assistir esse nosso podcast de hoje, compartilha. Lembrando que isso daqui é um bate-papo, não é uma entrevista, né? Então, eu não conheço a Marilene, né? Estou conhecendo hoje e eu vou aproveitar para conhecê-la aqui, né? E então eu vou aproveitar para falar do nosso patrocinador. Nosso patrocinador é a Editora Vilese. A Editora Vilese tem diversos livros, livros de autoajuda, livros científicos, livros de ficção. E eu sempre aproveito desse momento para fazer uma propaganda minha também, né? Que os meus livros de ficção estão na Editora Vilese. Esse daqui é o Sete Mundos, tem toda a série da Sombra da Alma, tem o Corpus, tem vários tipos de livro. Speed 400, que é só de... Você gosta de corrida? Speed 400. É só sobre corrida e policial junto. É muito interessante. Tudo isso você vai encontrar aonde? Você encontra na Amazon.com, .com.br, né? Se colocar .com também entra aqui no Brasil. Você vai encontrar os livros físicos e os livros e-book. E vai encontrar na loja do Ibra, ibravet.com.br/loja do Ibra, você encontra os livros físicos da Editora Vilese. Não deixe de visitar a Editora Vilese, tem muitos títulos muito interessantes. E aproveitando, só para terminar aqui antes da gente começar nosso bate-papo, a gente está nos estúdios do Ibra. O Ibra, ele é uma escola de cursos de pós-graduação, cursos livres, cursos intensivos e extensivos, todo tipo de curso que você imaginar, EAD, tem de tudo. E de várias, não é somente de medicina veterinária, tá? Tem de várias áreas e principalmente na área de saúde. Então, se você entrar no ibravet.com.br, você vai encontrar todos os cursos de medicina veterinária. Lá em outras áreas, você vai encontrar outras áreas também, não só de medicina veterinária. E também tem uma outra página que o Duca vai contar para vocês qual que é, onde você encontra tudo da área de saúde. Qual que é, Duca? Isso, é ibrasaude.com.br. Beleza, já fizemos nosso jabá. Isso. Então, muito legal, muito isso. Interessante. Achei bem interessante aí os seus livros, viu? Bacana. Então, vamos fazer o seguinte, eu não vou te dar esse daqui, que esse daqui é o que a gente fica manuseando. Quando a gente sair daqui, eu vou te dar um Sete Mundos, tá? Legal. Você vai ganhar e ele fala sobre o quê? Esse daqui é ficção. Ficção. É ficção. Só que assim, os meus livros, tem o Sombra da Alma também, que foi o meu segundo que eu escrevi. Esse daqui foi o primeiro, né? Eu tô com 12 livros de ficção. E 2 de autoajuda, de empreendedorismo e um científico do Ibra mesmo. Né, que é de reabilitação animal. E eu estou falando só de mim, né? Muito interessante. Então, Sidney. e assim, todos os livros, eles se juntam, eles vão se juntando. Então, tem até uma sequência certa para ler. O primeiro é esse daqui. Tá? Muito interessante. Então, deixa eu fazer uma pergunta
Porque, na verdade, não é fazer uma pergunta. Eu vou pedir para você se apresentar para o pessoal, porque assim como eu também não te conheço, o pessoal não conhece. Agora eu já estou conhecendo, né? O pessoal não conhece. Então, se apresenta, fala o que você faz, que você é psicóloga clínica. É difícil falar isso rápido. Mas depois acostuma. Eu sou a Marilene Ked, psicóloga clínica, com vasta experiência aí na área da saúde mental. Tenho também alguns livros escritos com abordagem psicossomática, autoajuda, que o interesse mesmo, o intuito é ajudar as pessoas a se encontrarem, a recuperarem a saúde mental, que muitas vezes vai aí com a correria do dia a dia, a pessoa vai deixando de lado. Então, uma ansiedade, uma tristeza persistente, conflitos internos, ela vai deixando aquilo de lado, não cuida, e aquilo pode ir se agravando. Então, o intuito é realmente, com a leitura, ajudar a pessoa a se conscientizar de que ela precisa buscar ajuda, mudar o estilo de vida e buscar ajuda especializada, tá? Então, o intuito é esse. E através da psicoterapia, né? Que faz um bem danado aí, o autoconhecimento, ter um controle maior sobre as suas emoções. Hoje em dia o pessoal está numa ansiedade danada. O Brasil está em primeiro lugar, né? E ansiedade, não entendo por quê. Não sei por quê, exatamente. Né? Então, a gente tem um estresse danado. Um estresse enorme no nosso dia a dia, né? É o que eu falo, você não sai na rua sem olhar para os lados. Isso não é normal, né? Você não sai de casa sem estar pensando que alguma coisa pode acontecer. Isso não é normal. E fora toda a carga de trabalho, né? Tudo, e internet ajuda. Eu vou querer saber sobre isso com você também. Mas você falou uma palavra antes de autoestima que eu vou querer saber exatamente o que é autoestima. Mas você falou psicoterapia. O que é a psicoterapia? A psicoterapia é uma ferramenta muito importante para ajudar o indivíduo a lidar, a resolver, a elaborar, a superar os seus conflitos internos, a se autoconhecer, a se entender, né? A trabalhar a sua autoestima. Então, a psicoterapia é fundamental. E os psicólogos, que são assim, amplamente, tem um estudo amplo, né? A gente faz aí uma faculdade extensa, pós-graduação, especialização, exatamente para ajudar essas pessoas que vêm nos procurar para tratar as questões da saúde mental, tá? Dos conflitos internos. Então, faz muito bem. Eu indico mesmo as pessoas a praticarem o autoconhecimento, a saberem verdadeiramente de si e resolverem o que tem que resolver. Isso é no dia a dia. Isso não é de um dia para o outro. Você vai, na terapia, você vai descobrindo aquilo que você tem que tratar, que resolver, que elaborar, que superar. Vai tendo os insights. Você acha que seria para todas as pessoas, né? Todas as pessoas. Independentemente se a pessoa acha que tem algum problema ou não, você acha que a terapia ajudaria a todos? Olha, tinha muito esse preconceito, diminuiu bastante, né? Dessa coisa de que quem faz terapia, quem procura um psicólogo, um psiquiatra, porque é louco, porque... nada disso. Você vai procurar um psicólogo, que é uma pessoa que é um profissional que você vai poder confiar nele e falar de si, e se descobrir, e ter insights ali. E elaborar muita coisa, superar muita coisa. Mas mesmo quem não vê nenhum problema na vida, não tem, assim, a pessoa não acha que ela precisa, não é preconceito. Ela não acha realmente que ela precisa porque ela está muito bem. Mesmo assim, você aconselha? Olha, se ela acha que ela está muito bem, não tem nenhum conflito interno, não tem um nível de ansiedade que está causando ali alguns prejuízos na saúde física e mental dela, aí tudo bem. Agora, tem os casos que realmente a pessoa não pode ignorar aquela, por exemplo, uma autoestima baixa, que a gente vai falar hoje.
você tem uma autoestima baixa, você está vendo que aquilo te prejudica, que aquilo te limita, você tem que buscar ajuda especializada e tratar, porque tem como recuperar, tem como reconstruir uma autoestima baixa. E você, melhorando isso, você vai ver como a vida muda no geral. Então, é descobrir. Olha, não tenho nada, não tá tudo bem, mas tem alguma coisinha, você procrastina, você tem alguma dificuldade em algum setor da tua vida, teve um término de um relacionamento que você ainda não superou isso. Então, tem algumas coisas que dá para você pensar, olha, eu acho que nisso eu preciso de uma ajuda especializada, que é para a vida fluir melhor. Tá? Um luto que não foi muito bem superado, apesar de que luto não é assim, você supera um luto, depende do grau de vínculo que você tinha com a pessoa, como foi aquele luto, né? Às vezes tem algum ente muito próximo da família que está ali passando por uma doença, um tratamento muito difícil, você busca ajuda especializada para ajudar ali naquele dia a dia. Né? Porque ali você, dependendo do nível da doença, você já está ali vivendo um luto também, né? Então, tudo isso você entende numa terapia. Entendi. Eu ainda vou perguntar da autoestima, mas você me deu um gancho que eu fiquei curioso. No luto, não seria aprender a conviver com ele? Porque eu acho que o luto nunca passa, né? Não é aprender a conviver com ele? Isso. Você começa a entender como viver, como adaptar a sua vida sem aquele ente querido. Então, você vai adaptar a sua vida sem a presença daquela pessoa. E ali, você, é lógico, tem todas as fases do luto que não são lineares, tá? Muitas pessoas precisam de ajuda para passar por aquelas fases. Então, cada caso é um caso. Cada um supera o luto do seu jeito, de acordo com os seus recursos internos. Entendi. Tá? E não sai daí, pessoal, porque a gente vai falar de autoestima, baixa autoestima, alta autoestima, né? É assim que fala. Então, eu queria já perguntar para você, o que é autoestima, exatamente? Autoestima ela é subjetiva. É uma avaliação que a pessoa tem de si mesma em todos os aspectos da sua vida, tá? Então, como ela se vê, como ela sente, como ela lida com as questões da vida dela, com o mundo, a percepção que ela tem de si mesma. E aquilo vai influenciar em tudo na vida. Então, a autoestima, aquela autopercepção que a pessoa fala, bom, é positiva ou é negativa, em algum grau. Tá? Porque tem aqueles graus mais elevados e tem os graus menos elevados. Certo. Então, como que essa percepção de si mesmo, como que você faz? Então, você é uma pessoa que você se valoriza, você se aceita, ou você não se valoriza, não se aceita, não gosta de si mesmo, tem dificuldade para lidar com a sua autoimagem, tem dificuldade para se aceitar do jeito que é em vários aspectos, porque tudo isso aí vai influenciar em vários aspectos da vida. A forma como eu me vejo, como eu me aceito, como eu me valorizo ou não, vai interferir, vai influenciar em tudo. Como se forma a autoestima? A formação da autoestima, ela acontece ao longo da vida, mas principalmente na infância. Tá? Com as interações sociais, com as experiências pessoais, e ela principalmente com os pais. Ela acontece também, a sua formação se dá também com os amigos da escola, com os professores, mas principalmente com os pais ou cuidadores. Mas se, por exemplo, teve uma formação da autoestima que foi muito baixa, ficou com baixa autoestima, consegue reverter isso no futuro? Consegue, sim. Tá. Tem como recuperar aquela baixa autoestima que se formou uma baixa autoestima, às vezes com feedback meio ruim aí que veio de algumas pessoas, tá? Pessoas próximas. Exatamente. Então, aquele julgamento, aquela crítica, aquela opinião a seu respeito vai influenciar nas suas crenças centrais, tá? Que poderão se tornar crenças limitantes. Vai influenciar na forma como você se vê.
Então, se você, por exemplo, tem pais cuidadores que ali na infância te valorizam, te apoiam, te orientam, lógico, colocam seus limites, mas sempre de uma forma que vai te valorizar de algum jeito, tá? É uma coisa, vai formar uma boa autoestima, vai ter aquilo vai ficar fortalecido. Agora, se vem ali, desde a infância, com muita crítica, a forma como fala, como coloca as coisas. Por exemplo, a criança apresenta alguma coisa ali e... mas só isso? Só isso aqui? Mas olha o de fulano, né? Comparar a pior coisa comparar, que tem, né? Então, a comparação, ela vem aí desde essa infância. Muitas vezes, ela é aprendida, né? Então, os pais ou cuidadores ou alguém fala muito, olha fulano... Então, aquilo já começa a ser aprendido. Então, você não vai se valorizar, você vai ficar sempre se comparando. E responder, aí eu vou no oposto. O filho, ele fala, porque todo mundo tal, aí a gente fala, você não é todo mundo, você é você. Isso daí ajuda ou piora? Aliás, ajuda. Quando tira a nota vermelha, né? Quando tira a nota vermelha. Exatamente. Sempre tem aquela comparação. Aí quando tira a nota vermelha, aí vem os pais, não, mas aí você... Ajuda. Não, mas eu fiz muito com os meus filhos isso daí. Quando fala, porque todo mundo, eu falo, você não é todo mundo, você é você. Isso. Eu quero saber de você. Né? Isso. Não quero saber dos outros. Porque assim, você está colocando para a criança, para o adolescente, que nós somos seres únicos. Então, por sermos únicos, nós temos os nossos valores. Independente do valor do outro, do jeito do outro, de como o outro faz, você tem os seus valores, você tem as suas capacidades, as suas qualidades e você tem que focar nisso. O outro pode até ser uma referência para te ajudar a ser melhor, a melhorar, que é legal isso. Poxa, legal aquilo lá, eu pretendo também, vou tentar fazer aquilo também. Acho que aquilo também dá certo para mim. É uma coisa. Certo. Agora, outra coisa é quando você se diminui em relação ao outro, né? Que hoje acontece muito com as comparações aí nas redes sociais, em vários aspectos. Mas é muito legal você falar, olha, para o filho, nós somos seres únicos. Cada um tem o seu valor. Então, você tem o seu valor. Vamos descobrir quais são os seus valores, os seus potenciais, as suas qualidades, aquilo que você é bom, o que você quer, quem você é. Isso é muito legal, viu, Sidney? Muito bom. Bacana. E outra coisa que eu queria perguntar, é até uma curiosidade que eu tenho desde que eu escutei um psicólogo falando. Existe uma autoestima tão alta que prejudica? Sim. Porque eu vou falar o que o psicólogo falou. Ele começou assim, o tímido, antes de mais nada, ele é um egoísta. Ele tem uma autoestima tão alta que ele acha que tudo gira em torno dele, tá todo mundo olhando para ele. Isso daí tá certo? Isso que foi falado? Eu não vou falar nome de psicólogo, lógico, né? Mas eu não sei o contexto que ele falou isso, né? Mas tem a questão, assim, a superestima ou a baixa autoestima, tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um ponto de equilíbrio, né? Então, tem que ter uma autoestima saudável, que ela vai te ajudar numa boa convivência, né, nos relacionamentos, tanto amorosos quanto sociais. Então, uma boa autoestima, você encontrando o ponto de equilíbrio, isso é muito bom. E às vezes é um pouco difícil, porque ao longo da vida, se você não tem uma autoestima fortalecida, saudável, ao longo da vida vão acontecendo algumas coisas que vão impactando a autoestima. Então, como que eu faço para me segurar naquilo? Se eu tenho uma boa autoestima, eu passo por aquilo, eu enfrento aquela situação, eu tenho uma capacidade de resiliência, tá? Eu vou me entristecer, eu vou ficar preocupada, mas eu volto ao meu equilíbrio, eu acredito em mim. Falo, não, isso foi pesado, impactou, mas daqui a um tempo eu vou me levantar de novo. Vou me resolver. E se eu não conseguir, eu vou buscar uma ajuda especializada. Você acha que é bom uma criança, por exemplo, que sofre bullying, já passar por um psicólogo, ter um terapeuta? Então, o que acontece com a questão do bullying? O bullying, ele afeta demais a autoestima. Ele é extremamente agressivo.
nocivo. Então, às vezes, por mais que muitas vezes a criança tenha ali dentro de casa pais, cuidadores, responsáveis, que ajudam na formação de uma boa autoestima. Mas aí ela passa por um bullying e aquilo causa um impacto muito forte. Então, quando os pais ficam sabendo disso, a escola tem que tomar atitudes rápidas para aquilo não acabar de vez ali, não destruir aquela autoestima que estava sendo muito bem formada, tá? Eu acho que o bullying, ele saiu do controle. Isso. Porque assim, eu sofri bullying e eu fiz bullying. Era normal a gente fazer isso. Só que a gente resolvia falar o português claro, na mão. Né? A gente ia lá, brigava, xingava, batia, aí formava uma turma contra aquele que estava fazendo bullying. A gente resolvia porque era um local fechado. Hoje é internet. Hoje o bullying ele começa lá na escola, por exemplo, e vai para a internet. Aí você perde a mão. Esse é o grande problema, né? Porque ficou mais pesado, né? Ficou pesado o bullying. Porque antes o bullying na escola ficava restrito ali na escola. Hoje em dia o mundo todo está vendo o bullying. Está vendo o bullying. Seus pais estão vendo, os primos, irmãos, né? Então acho que a exposição é muito maior, né? E assim, se você... porque assim, o que era o bullying pra gente? Se alguém não gostava de mim, ele ia procurar um defeito em mim e ia falar só sobre esse defeito para todo mundo ali. Hoje, eles pegam esse defeito e colocam esse defeito com foto e tudo na internet, né? Então, pode ser a mão é muito grande ou, sei lá, qualquer coisa assim, o cabelo não é legal, ou é gordinho, não é, ou é muito magro. Vai colocar foto e começar a tirar sarro, aí o outro tira. Vira um negócio, uma bola de neve, né? Esse é o grande problema. É um grande problema, destrói a autoestima da pessoa, saúde mental, leva à depressão, muitas vezes pode levar até a pessoa tirar a própria vida por causa disso. É muito grave. Então, pais, escolas têm que ficar muito atentos aos comportamentos, às emoções dos filhos. Percebeu alguma coisa diferente, é conversar e falar, pode confiar em mim, se abre, porque muitas vezes a criança ou o adolescente, ele tem medo de falar e a coisa fica pior para ele. Ou ele tem vergonha, ele não quer se expor, ele não quer falar para o pai, para a mãe que ele está passando por aquilo. Ele tem que falar, ele tem que buscar ajuda. Então, e os pais e professores estarem muito atentos. Tem que ser erradicado isso nas escolas. Isso tem que acabar. Tem casos também que você vê que a criança, o adolescente, ele mudou completamente o jeito dele de ser. Não pode achar, não, mas é porque entrou na adolescência, ele fica mais fechado, ele se comunica menos. Não, você precisa saber o que está acontecendo. Uma coisa é aquela coisa simples, natural, realmente muda um pouco, o adolescente se afasta um pouco dos pais, né, dos responsáveis, ele busca o grupo dele, né, ele quer conviver com o grupo dele. Então, cabe aos pais e à escola perceberem o que está acontecendo e agirem rapidamente. Certo. Entendi. Você falou uma coisa que eu vou até te perguntar para um psicólogo, né, para uma psicóloga, que é o seguinte, eu sempre pensei o seguinte, por que o adolescente ele se revolta? Porque na época das cavernas, quando você era adolescente, você já saía da caverna, você ia para a sua. E hoje eles não podem sair da caverna, eles continuam dependendo dos pais, assim como eu dependi também, e tem que ficar lá naquela caverna e o instinto dele fala, você tem que sair para o mundo, e não consegue. Estou certo nisso, nesse pensamento? Que essa revolta é assim, eu não quero mais ficar perto, eu deveria já estar fora, só que não tem a menor condição hoje um adolescente viver sozinho, né? É por aí? O que acontece, gente? A fase de adolescência é aquela fase de você se colocar no mundo, né? Então, você está se descobrindo, está consolidando ali a sua identidade sexual, inclusive, e você quer se colocar, você quer mostrar que você é aquilo. Então, existe mesmo essa coisa de se revoltar um pouco com a opinião de quem está dentro de casa, porque ele quer fazer prevalecer a dele, e não conseguir mesmo sair daquele ambiente, porque é a casa dele. Por isso que tem que acontecer aquilo, né? Os pais sabendo disso, porque hoje é amplamente informado, hoje tem muita informação sobre a fase da adolescência. É ir até eles, olha, eu tô aqui,
Você está aí nessa fase de muitas mudanças, transformações, de se colocar mesmo agora como você é. Eu estou aqui, precisou de mim, estou aberto para te ouvir, sem julgamentos, sem querer impor aí. Ouça o que tem para dizer, porque a maior dificuldade que a gente vê com alguns adolescentes é isso. Eu tenho dificuldade de conversar com os meus pais, porque eles não me entendem. Eles querem só que tem que ser tudo do jeito deles, eu quero do meu jeito. Então, aí começa a falar mais alto, ou começa a ficar mais dentro do quarto. Então, os pais, sabendo disso, antes não tinha tanta informação, hoje tem. Vá até eles, converse com eles, entenda o que está acontecendo e como você pode ajudar. Porque eles estão lá em busca do grupo de afinidade, de maior afinidade deles. Só que, sabendo que eles têm dentro de casa apoio, um suporte, uma ajuda, alguém que eles confiam e que estão ouvindo eles não vão buscar essa escuta fora. Tá? Se vão escutar, eles vão pensar também, não, mas meu pai, minha mãe falou isso também eu preciso ouvir. Tem que ter esse respeito. Então, isso tem que partir dos pais. Às vezes é muito difícil, porque às vezes desencadeia na adolescência algum transtorno. Tá? Como transtorno? Que transtorno mental, uma bipolaridade, uma insatisfação muito grande com a autoimagem. Né? Porque aquela fase de mudar tudo, né? Então, se era aquela criança toda dengozinha, não sei o que, um menino diferente, tal, de repente na adolescência começa a mudar tudo. E aí ele fica meio desajeitado, não se encaixa muito nos padrões que são exigidos aí pela sociedade, né? E ele fica meio assim, mas aí é você falar para ele, olha, acontece isso mesmo com todos nós, aconteceu comigo, conta a tua história. Não, e com as meninas, elas... o homem, o menino, ele tem aquele estirão, ele tem estirões, e as meninas vão crescendo meio linear. Eu passei por isso. Antigamente tinha um personagem da Disney que chamava Peninha, que era todo atrapalhado. Então a gente chamava de fase do Peninha, porque teu braço cresce muito, tua perna cresce e você não tem a noção de espaço. Então você derruba tudo, quebra tudo, né? Acontece isso na adolescência. Como as meninas vão crescendo mais linear, elas conseguem se ajeitar, né, no mundo, o mundo ao redor. A gente não. E é nessa hora que vem todo mundo tirar sarro, porque teu pé cresce primeiro, o corpo vai crescer depois. Eu lembro que eu tinha 12 anos, já calçava 42. Ou seja, eu era um L, né? Então, aí todo mundo tirava sarro. Só que aí tirava sarro de mim, eu tirava sarro do outro. Só que hoje, o que acontece? O pessoal vai tirar foto com filtro. Aí não vai aparecer o pé grande. Não vai aparecer, as espinhas não vão aparecer e tal. Aí você olha, você tem espinha. Você tem o pé grande, você tem a mão grande, você está desproporcional e aquele teu amigo, ou aquela pessoa que você nem conhece, né, que é teu amigo no Instagram, vai aparecer linda ou lindo, né? Aí isso abaixa a estima, né? Isso, muito. Isso dá muito problema. Em relação à autoestima, na fase da adolescência, é isso mesmo, né? Que você está aí com essa série de mudanças, né? A mulher, a menina, o menino. Então, é importante que se tenha o apoio dentro de casa, porque é aquela coisa da beleza surreal, do corpo surreal, coisas que não se encaixam com a nossa realidade. Certo. Então, a menina fica se sentindo fora, algumas ficam se sentindo fora dos padrões, o menino também. Então, aí pode entrar no transtorno alimentar, da anorexia, da bulimia. Os pais têm que estar muito atentos a isso. Em relação à autoestima, o que acontece quando ela está baixa? Pode levar a desenvolver transtornos alimentares. Tá? Uma dismorfia, a pessoa tem ali, ela não se aceita, ela não aceita a autoimagem dela. Então, ela fica já, desde adolescente, querendo mexer em tudo. E nada tá bom. É uma coisa que vai tomando proporções muito grandes. Então, tem que estar atento a isso. Conversar com a jovem, com o jovem. Olha, é assim mesmo, mas você está muito bom. Vamos dar uma melhoradinha aqui e ali. Olha, mas com essa roupa fica legal. Mas fica tranquilo, vamos fazer uma reeducação alimentar. Tá? Ficar bem atento, porque muitas vezes a menina se achando fora dos padrões, gordinha, o que ela faz? Ela vai fingir que está comendo e não está comendo.
está entrando num processo de anorexia, está entrando num processo de bulimia, acaba de se alimentar na frente dos pais, já vai para o banheiro induzir o vômito. Então, os pais precisam estarem atentos a isso, porque uma autoestima baixa, ela leva à frustração, à desvalorização, a uma tristeza, a uma ansiedade, a uma depressão, a desenvolver transtornos alimentares. É importante estar atento à saúde mental dos adolescentes. Quais os primeiros sinais que os pais devem estar atentos? A mudança de comportamento, as emoções, né? Então, o adolescente, ele se comunicava, ele conversava, ele era mais solto. De repente, ele muda. Ele se fecha, ele quer ficar no quarto, ele não quer sair, ele busca o isolamento. Tá sempre fechado, triste. Muda, as emoções mudam. O comportamento muda. Então, os pais precisam estar... Uma coisa é ficar, durante alguns dias assim. Outra coisa é quando aquilo se prolonga. Mano, mas espera aí, tá fechado no quarto, perdeu peso, não quer conversar, tem alguma coisa errada aí. E, no caso, lógico, procurar um psicólogo, né? E tem casos que nem o psicólogo dá jeito? Psicólogo, dependendo do caso, né, precisa do psiquiatra, do neurologista junto com ele. Aí é um trabalho em conjunto. Um trabalho em conjunto. Não é que o psicólogo não vai dar jeito, ele dá sim. Tanto que ele busca, ele encaminha para outro profissional para ser ali um trabalho multidisciplinar, né? São vários profissionais atuando, nutricionista, endocrinologista, dependendo do quadro de um transtorno alimentar, aquilo se estende, né? Então, é um trabalho muito bem feito em conjunto. O nosso público, ele é muito diversificado, né? Então, eu queria que você desse uma explicada, a diferença de terapeuta, psicólogo e psiquiatra, para o pessoal, porque a gente tem desde muito jovem até pessoas idosas, né, assistindo o nosso podcast. Os idosos com certeza sabem, mas os muito jovens podem não saber. Você pode dar uma geral? O psicólogo, ele faz uma faculdade de psicologia, né? E logo após ele faz a pós-graduação, quantas ele achar que ele precisa, ou que ele quer, né? Muitas vezes ele quer atuar em várias abordagens, então ele vai fazer várias pós-graduações, especializações também, tá? Então ele vai atender com a psicoterapia. O psiquiatra, ele já faz a faculdade de medicina, então ele vai depois ali concluir a formação dele na área de psiquiatria. E vai poder prescrever medicamentos. Exatamente, né? E vai prescrever medicamentos. O psicólogo, ele não prescreve medicamentos, tá? Ele faz a terapia. E sempre que necessário for, ele vai encaminhar para o psiquiatra vai atender, vai fazer a avaliação e vai indicar a medicação necessária para o tratamento. Muitas vezes é um transtorno bipolar, transtorno borderline, um transtorno mental, um transtorno alimentar, tá? E muitas vezes entra a equipe multidisciplinar. O que é o borderline? O borderline, ele entra nas questões de personalidade. A bipolaridade, ela vai entrar nas questões de bipolar. Então, ele entra na fase de euforia, passa um tempo, bipolar, ele entra, né? O bipolar, ele entra na depressão, tem o ciclotímico também. Então, são casos sérios, transtornos sérios, que necessitam de tratamento ao longo da vida, tá? Tem o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Então, tem vários transtornos aí que muitas vezes começam a dar alguns sinais ali na fase da adolescência. Entendi. Por isso, esse olhar... O borderline, ele está próximo de ser um psicótico, alguma coisa assim? Alguma pessoa até perigosa? Ou dupla personalidade, tripla O personalidade? borderline, a questão está na questão da personalidade, né? Necessita de tratamento psiquiátrico, medicações para controle ali. E tem a fase da
umas fases difíceis aí, tá? Então, quem tem um diagnóstico de borderline precisa de tratamento psiquiátrico. Mas assim, quando eu digo personalidade, por exemplo, saiu no Fantástico, acho que no ano passado, no ano retrasado, uma moça que ela tinha várias personalidades, falava com voz diferente, até era homem numa personalidade, de repente... aí também tem um outro tipo de transtorno que entra coisa. Nisso, tá? Que entra esse tipo de transtorno, tá? Que tem vários tipos de personalidade. Tá, perfeito. Então é diferente do borderline. Cada caso é um caso aí que precisa de uma avaliação, certo, tá? Para poder saber qual tipo de transtorno que é. Muitas vezes tem comorbidades. Tem um transtorno associado a outro transtorno, por exemplo, no caso da ansiedade. Muitas vezes a ansiedade está associada a um quadro de depressão, tá? Então, são Como vários assim? Tem quadros. a ansiedade, tem a depressão e aí vai gerar ansiedade. Mas qual que é a relação? A ansiedade, muitas vezes a pessoa, como você falou no início, né? A pessoa, ela tem que se prestar atenção, porque muitas vezes a ansiedade, se você está vendo que tua ansiedade está aumentando a cada dia, ela pode se desenvolver para uma crise de ansiedade, que pode levar a uma crise de pânico e que pode chegar num quadro de depressão. Então, você está vendo como as coisas vão... Se você não cuida daquilo, a mesma coisa uma autoestima baixa. Se você não cuida dela, ela vai desencadeando uma série de problemas aí para a saúde mental. Tem uma relação baixa autoestima com a ansiedade. A baixa autoestima, com certeza. Quem tem baixa autoestima tem ansiedade, tem uma tristeza persistente, tem depressão e que pode levar a outros transtornos alimentares, dismorfia, né, que é da autoimagem. Então, uma coisa vai levando a outra. Por isso, você não pode ignorar. Fala, não, isso passa. Não, mas isso já está causando prejuízos em muitas coisas. Inclusive na saúde mental e na saúde física também, né? Porque começa a dar vários sintomas psicossomáticos, né? A pessoa começa a somatizar. Então, baixa autoestima, tristeza, frustração, não se cuida, não se valoriza, não pratica o autocuidado. Aquilo vai se estendendo. Muitas vezes desconta na comida, come feito louco também. Tem a ver, né? Tem tudo a ver, exatamente. Uma pessoa com autoestima baixa, ela não vai se cuidar. Então, ela vai, sim, ela pode entrar num quadro de compulsão alimentar. Que é o oposto da bulimia, né? A bulimia, ela não tem a bulimia, o que acontece? A pessoa, ela tem lá aqueles momentos de comer muito, induz ao vômito, né? Ou então tomar muito laxante, ou muito diurético. Ela vai fazer alguma coisa ali para tirar aquilo de dentro dela, né? Então, tem que ficar atento. O adolescente levantou, acabou de comer, foi direto para o banheiro, os pais já têm que ficar atentos a isso, tá? Muitas vezes compra um monte de laxante, esconde. Então, são quadros, são transtornos graves, que podem ter desfechos, assim, tristes. Então, tem autoestima baixa, de alguma forma ela vai tentar compensar aquilo. E tudo isso que a gente está conversando aumentou muito na geração Z, nessa geração mais nova, até 25 anos, né? Geração Z, acho que é. Olha, a fase das redes sociais, né? De se comparar muito. Então, essa coisa da comparação nas redes sociais e também em ambientes competitivos, né? Que aí também é muito prejudicial. O que acontece? A pessoa, ela fica quanto mais baixa a autoestima dela, mais ela vai se comparar. Tá? Então, ela vai ficar vendo o corpo do outro, a vida do outro, acreditando que tudo aquilo, esquecendo o filtro, né? Que é só aquilo a vida dele. A vida da pessoa é só aquilo. E, na realidade, não é. Porque todos nós temos os nossos altos e baixos na vida. A vida é uma montanha-russa. Isso, Sidney. Ela várias emoções, eu muitas sempre brinco, situações. eu falo, a vida é uma montanha-russa, senta no carrinho e aproveita. Não Exatamente. É isso. Porque, sabe, vai ali, vai
desenvolvendo a tua capacidade de resiliência, vai praticando a tua capacidade de resiliência a cada dia. Você tem que ensinar isso para a criança ali já de pequenininha, tá? Olha, aconteceu isso, mas dá pra gente... Tá doendo muito, mas a gente vai conseguir vencer, a gente vai conseguir superar. Acredita num dia após o outro. Tem que fazer isso, tá? Então, as comparações hoje, elas são muito maiores devido às redes sociais. Então, o prejuízo é, sim, muito maior. Porque antes a gente se comparava como? Era indo num evento, era uma revista, uma coisa ou outra, né? Hoje não, hoje a coisa está ali, a comparação, ela se tornou um hábito na vida de muitas pessoas. 24 horas por dia. 24 um horas, hábito. E um hábito muito prejudicial. Porque quanto mais a pessoa vê o que a outra coloca, que ela está maravilhosa, como se ela tivesse conseguido tudo aquilo da noite para o dia, sem o menor esforço, tá? Você fala, pô, eu me esforço tanto, não saio disso. Eu não sou nada. Pois é. Perto do outro. E é um mundo falso, como o Sidney sempre fala, né? Que o mundo do Instagram... eu queria morar lá dentro. Todo mundo tá feliz, Eu queria né? morar no Instagram, porque é um lugar muito feliz, é o Shangri-La, né? O Instagram. Todo mundo tá feliz, só que assim, o que eu vejo, assim, o que eu vi na prática até hoje, é que quanto mais infeliz a pessoa tá, mais ela posta coisas como se ela estivesse feliz. E quando ela tá feliz, ela não tem tempo de postar coisas. Ela acaba não colocando muita coisa. Isso daí eu vi amigos que passaram por problemas colocando fotos felizes e tal. E depois, quando o problema foi resolvido, não coloca mais nenhuma foto. Né? Então, muitos se escondem assim mesmo. Escondem a própria depressão, né? Colocando... muitas vezes você fala... Aquela pessoa estava em depressão e ela não postava nada daquilo. Ela postava coisas mostrando que ela estava bem. De repente... que fica sabendo, ou precisou aí de um tratamento mais rigoroso, uma internação, aí você vai ficar sabendo daquilo. Então, disfarçam muito bem, colocando coisas... então... Agora, você falou que a autoestima, aliás, a baixa autoestima, os pais têm que ficarem atentos, a escola também, no caso das crianças, dos jovens, né? E um adulto de meia idade, por exemplo, tem uma baixa autoestima... Ele consegue, porque você falou que dá para reverter, mas mesmo uma pessoa mais velha consegue? Consegue sim. O que acontece? A gente vive num mundo onde é muito valorizado, né? A juventude, a beleza jovial, o corpo maravilhoso, magro. Então, você imagina quando você vai chegando numa certa idade, principalmente as mulheres, mas agora também já está atingindo bastante os homens, como fica a autoestima, né? Porque você fala, poxa, agora eu vou ficar invisível. Ninguém vai me dar atenção, eu não vou conseguir fazer nada, porque eu não correspondo a nada do que socialmente aí exigem, querem, culturalmente. Então, você pensa o seguinte, olha, não, eu vou me valorizar agora. Olha tudo que eu passei na minha vida, tudo que eu lutei. Valorize as pequenas conquistas, por menores que sejam. Passei por isso, mas eu tô aqui inteira, em pé, viva. Eu vou valorizar, porque eu me esforcei muito para aquilo, para resolver, para acontecer. Eu me esforcei. Perfeição não existe, mas você pode buscar a sua melhor versão sem aquela coisa doentia, né, de querer mudar completamente a tua imagem para ser aceito, correndo riscos com cirurgias plásticas desnecessárias, em grande número, né? Faz uma, não tá bom, faz outra, não tá bom. Nunca tá feliz. É a síndrome de Michael Jackson, né? Nunca tá feliz, vai fazendo uma cirurgia em cima da outra, até que deforma a cara, né? Então, são pessoas que precisam de ajuda. Precisam de ajuda. Então, tem que ter alguém por perto falando, olha... Chega, tem médico que fala, não vou fazer.
Você está muito bem, não vou fazer, e pronto, acabou. Tem cirurgião plástico que não vai mexer. Agora, você consegue manter uma boa autoestima e recuperar a tua autoestima dependendo do que você passou ao longo da vida? Porque às vezes são coisas muito fortes que causam um impacto muito grande mesmo. E para você conseguir segurar uma boa autoestima aí, a coisa não é fácil. Busca ajuda. Então, hoje tem grupos, né, que tem ali uma rede de apoio da mesma idade, fazer atividades físicas ao ar livre, buscar coisas que esse grupo pode fazer, está fazendo, tem condição de fazer, para manter a autoestima, buscar uma psicoterapia. Não fiz até hoje, vai fazer agora, vai te ajudar. Ajuda bastante, né? Uma coisa que eu sempre falo também é que, assim, tem muito jovem que acha que você envelhecer é demérito, né? Eu falo, não é isso, é virtude. Muita gente não consegue, né? O único jeito de você não envelhecer é morrer. Isso. Só tem esse jeito, né? E até às vezes eu participo de alguns grupos de outros assuntos que não são de veterinária, tipo da Samsung, de corrida. Ótimo. E às vezes você dá alguma opinião e é contrária de algum cara novinho. É normalmente a gente novinha. Aí já vem, ô coroa, o que você está fazendo aqui? Eu falo, olha, eu cheguei nessa idade, você vai chegar? A pessoa para. Isso. Na hora, porque para e pensa, será que eu vou conseguir? Né? Porque não é fácil. Não é fácil a gente chegar onde a gente chega e não é fácil, por exemplo, minha mãe, ela faleceu com 98 anos. Eu não sei se eu vou chegar a 98 anos. Para ela foi uma virtude chegar nisso, né? Então, e eu sempre falo para os meus alunos, eu tenho muito aluno novo, né? Eu falo para eles, olha, se você tiver um idoso próximo, um avô, uma mãe, escuta. Escuta, conversa com eles, escuta, porque eles têm muito a ensinar. E é verdade, né? Muito legal você falar isso, porque essa troca de informações, de vivências, isso aí acrescenta muito, agrega muito. Sim. O jovem precisa entender isso. Porque a gente passa muita coisa na vida, isso. Então a gente pode até ajudar a não passar o que a gente passou, né? Muito bom isso que você falou. Você pode até ajudar que, olha, eu já passei por isso aí que você está querendo fazer não é legal, vai dar ruim, não vai dar certo para você, você vai sofrer. Ou tem também aquela, olha, eu já passei por isso, vem cá, vamos conversar, eu posso te ajudar a superar isso. Então, o jovem, ele precisa entender isso, que só agrega. Cada geração traz aí o que tem de melhor, tá? E o que passou também de dificuldade. Sim. E um pode ajudar o outro. Então, que essa geração entenda isso. E é difícil, né? A geração está complicada. É porque eles têm uma maior dificuldade, né? Eles ficam muito focados entre eles lá, a geração os digital. Os tais influencers, que têm a mesma idade. Isso. Então, o que ele vai influenciar alguém que tem a mesma idade? O que vai influenciar? Não tem experiência para influenciar. É a mesma coisa que eu procurar alguém com a minha idade para aprender alguma coisa com ele. Eu já aprendi. Eu vou aprender alguma coisa, mas nunca vai ser se eu pegar alguém com 80 anos para me ensinar alguma coisa, porque ele já viveu mais tempo do que eu. Né? Então, por exemplo, um jovem, ele deveria pegar alguém com 40, 50 anos para ensinar ele. Mas eles pegam os influencers, entre aspas, que não na cabeça deles, Sidney, eles acham que 40 anos o cara tá já no bico do corpo. Já tem demência, já tem, né? Então, é mais ou menos isso, né? Mas eu só vou falar uma coisa, não tem, tá, gente? Não tem com 40 anos. Não tem e pode agregar muito. Entendam isso, essa geração precisa entender o quanto nós temos a oferecer, sabe? De conhecimento, de experiência de vida, de tanta coisa. A gente passou por tanta coisa, né? E agora essa mudança aí, a gente vem aí para o digital e a gente busca aprender com eles. Qual a dificuldade deles aprenderem alguma coisa com a gente? Como que era? Olha, na minha época era assim e hoje está assim. Vamos trocar informação. Então, essas empresas que juntam essas gerações, não só empresas, tudo aí, eu acho muito legal. Sim. Eu acho que isso faz muito bem para a saúde. A troca, né? A troca de informações, de conhecimento é fundamental. Mas é aquilo, o mais jovem, ele tem que ter paciência, porque ele fica ali. Eles estão sem paciência. Eles só ficam ali no celular.
Sim, e tem que ser coisa rápida. Por isso que aqueles reels, stories, eles são tão, assim, prendem tanto eles, porque tem 1 minuto, no máximo, né? Então, Dá pra é 1 aumentar a minuto, 1 minuto. velocidade também, Não, né? e aumenta para 2 vezes. É. Eu não entendo nada. Mas Coloca em se 2 gente- vezes, eu não entendo nada do E que tá hoje falando. é muito comum, monte de gente, eles só ouvem na velocidade 2. É. Eu não sei como consegue entender ali, olha, e consegue. Consegue? É treinamento. Eles né? não têm paciência para ouvir na velocidade meio. Isso é ansiedade, né? É, ansiedade. E como resolver Total. essa questão da... Ele tem que identificar isso, porque isso só vai piorando para ele. Só a ansiedade, quando você perde o controle, a ansiedade ela faz parte do ser humano, tá? Mas ela tem o ponto de equilíbrio dela. Quando esse nível de ansiedade começa a subir a cada dia, as coisas tendem a piorar para a saúde física e mental. E para tudo, né, que a pessoa vai fazer, porque ela deixa de prestar atenção em algumas coisas, que ela está tão ansiosa. Você vê pessoas na rua, atravessando a rua, olhando o celular, não consegue atravessar a rua sem olhar o celular. Agora, com essa lei, estão colocando mais radares para ver motorista que está olhando celular e dirigindo. Por quê? Então, tem que começar a tomar medidas até para salvar a vida do outro. Eu vejo, é uma coisa que eu não sei como é que conseguem. Gente olhando o celular com moto. Em cima da moto olhando o celular, você já viu, né? Sim. Como é que Sim. vai em linha reta? É. Né? Não vai, Olha né? o perigo, ele põe em risco a vida dele e a vida do outro. Do É outro. muito sério É. isso. E no ano passado, uma menina faleceu porque ela estava no alto de um prédio fazendo um selfie, fazendo um videozinho. Ela não percebeu que ela estava chegando Caiu. lá e caiu. Então, a pessoa realmente está... E o pessoal que morre justamente vai em pontos turísticos, subindo Isso. lá no alto. Para fazer aquela foto. Aquela foto. Aí pronto. Né? Daí a importância, né, do aqui e agora. Uhum. O que é que você está fazendo? O que que você quer da sua vida? Certo. Onde você quer chegar? Calma, respira. Fique aqui, agora. Então, muitas vezes a gente vai conversar com alguém, eu vou atender um paciente, eu tenho que falar para ele, olha, foca aqui e agora. Deixa o celular de lado, mas você vê que Ele a tá pessoa querendo mexer. está querendo qualquer sinalzinho, é um desespero para você falar, olha, é o autocontrole. Nossa. Então, isso faz bem até para a autoestima. Eu falei isso ontem na aula, porque assim, eu estava dando aula falando de acupuntura, que eu dou aula de acupuntura também, né? E assim, se você coloca a agulha no animal, você tem que ficar olhando para ele, porque qualquer bobeada que você dá, ele pode engolir a agulha, é cirúrgico, você tem que fazer cirurgia. E eu falo, gente, não pode existir celular, não pode existir nada nessa hora, você tem que ficar olhando. Se o cliente conversar com você, você responde olhando para o animal. Isso. Você tem que estar perto, sentar perto dele, tudo. Eu sento no chão junto com os cachorros, tudo, fico junto. Se ele se mexe, eu já boto a mão. É assim, né? E aí eu falei, treinem ficar sem o celular, porque senão vocês não vão conseguir, durante o atendimento, vocês não vão conseguir ficar sem o celular. Então deixa o celular falar, agora eu vou ficar meia hora sem, depois treina mais 1 hora. Isso. Vai treinando ficar sem o celular. Porque é a desgraça da dopamina, né? Que libera dopamina Isso e quer mais, aí, cada vez mais, cada vez mais. Então eu Isso. falo, treina, fica sem, né? Porque você vai ter que ficar sem. Você só vai poder olhar o celular na hora que você sair da casa do cliente, ou que o cliente sair da tua clínica, você vai olhar 1 minutinho e acabou. E aí vai entrar outro cliente. Então, que bom que você está falando muito Eu falo sobre muito isso com isso. seus alunos, porque a coisa é muito séria. Você vê em qualquer lugar. Esses dias eu fiz uma compra no supermercado, estava passando no caixa as coisas. A menina, eu passando as coisas no caixa, ela lá respondendo no celular. Aconteceu comigo. Então, Aconteceu comigo. eu Do esperando caixa. ela terminar para poder ir passando. E eu lá parada com as compras ali, para ela passar. Gente... Além de prejudicar toda a fila, ela pode ainda colocar mais na sua compra ou a menos. Exatamente. Ela não estava prestando atenção. Então, eu fiquei olhando, observando, falei, gente, tem lugares que não aceitam mais isso. Você vai trabalhar, você vai deixar teu celular dentro do armário, né? Por quê? Para a pessoa, até para a pessoa, ela mesma não se prejudicar. A escola está fazendo isso. Eu adorei. Minha filha ficou brava. Eu falei, não, você vai acostumar a ficar sem. Acostumou. Isso. Acostumou. Lógico que saiu da escola, ela já pega o celular. Mas pelo menos ela fica o dia inteiro na escola, né?
ela já, o dia inteiro, ela não tem acesso ao celular. É ótimo. É uma ótimo. maravilha. Criar um hábito saudável na escola. Presta atenção no que você está aprendendo, no que o professor está falando. Isso vai ser útil para a sua vida. Agora, como não é impossível você estudar e ficar o tempo todo no celular. Não tem como. Você não tem dois cérebros, você Exatamente. tem um cérebro. Né? Agora, imagina isso também numa faculdade. Nossa. Uma faculdade de medicina, de qualquer faculdade, você tem que estar atento ao que está sendo falado. Sim. Sabe? Então, eu acho que tem coisas que a gente tem que pensar a curto, médio e longo prazo. Aquilo vai ser prejudicial. Então, a pessoa ela tem conhecimento, porque hoje é muita informação. Ela sabe, ela não está praticando o autocontrole. Ela não está se observando, ela não está fazendo a parte dela. Olha, a tua parte é ver como você está. Você prestou atenção no que foi falado? O que o professor falou hoje? Como é que foi seu trabalho hoje? Prestar atenção. Aí sai desesperada do serviço para olhar logo no celular, não presta atenção. Às vezes pega até o caminho errado, o ônibus errado. Os assaltos. Tem muito assalto porque as pessoas estão na rua com o celular. Aí... Olha, eu acho que quanto mais a pessoa para perceber como ela está vivendo, os hábitos dela, os comportamentos, os pensamentos. Como é que você vai parar de alimentar, de cultivar um pensamento ruim a seu respeito se você não está prestando atenção? Então, veio aquele pensamento ruim, que é característico de quem tem uma baixa autoestima, veio um pensamento ruim a seu respeito, aos seus valores, às suas qualidades, ao mundo, muda isso. Porque pensamentos destrutivos, eles vão se tornando um hábito se você não prestar atenção e mudar aquilo. E aumentam, né? Vão aumentando. Então, aquilo vai te prejudicando cada vez mais, vai te enfraquecendo, vai te adoecendo cada vez mais. Então, pessoas que têm baixa autoestima, ela tem que prestar atenção em tudo. Para mudar aquilo, ela vai de pouquinho em pouquinho. Eu não mereço isso. Eu não vou pensar isso sobre mim. Porque ela tem uma série de julgamentos dela que foram colocados nela. Ou lá atrás já foram colocados. Ou então a vida com alguns acontecimentos foram deixando ela assim. Né? Ela já é, a pessoa que tem baixa autoestima, ela já é pessimista. Ela já não se valoriza, ela não acredita nela. Se ela não prestar atenção nos pensamentos que ela está alimentando sobre ela e sobre o que ela vai fazer, o que ela pode fazer, a tendência é piorar. É não melhorar nunca essa autoestima. E o pessimista, ele sempre observa o que deu errado. O que deu errado. Ele não observa o que deu certo. Né? O copo só está típico. sempre meio vazio. Diferente do pé no chão. O pessimista, ele realmente vê tudo pelo lado negativo. Né? Ele supervaloriza tudo que deu errado. Tudo Olha, deu errado. Não vai dar certo, eu não vou nem tentar fazer isso, porque não vai dar certo. Olha, tal coisa que aconteceu. Não, mas isso aconteceu lá atrás. Você não tinha a experiência que você tem hoje. Hoje você tem mais experiência, vai ser diferente. Hoje você está mais forte, mais fortalecido. Se acontecer alguma coisa, a gente vai conseguir mudar, mexer aí e tal. Não, ele supervaloriza o que deu errado. Então, ele é pessimista. Ele não acredita nele. E dá tudo errado por causa disso. Acaba dando sempre errado por causa disso. Vai Exatamente. Aumentando o erro, né? Aí ele fala para você, tá vendo? Eu te falei que não ia dar certo, Pois que eu não era capaz de fazer isso. Mas ele era capaz de fazer aquilo. É que ele vai procrastinar, ele vai se auto-sabotar, ele vai dar um jeito daquilo não funcionar e ele vai retroalimentando aquilo lá. E acontece mesmo da pessoa se auto-sabotar sem saber que... Sim, lógico, ela não acredita nela, então ela vai dar um jeito daquilo nem acontecer ou dar errado logo de início, qualquer coisinha para falar, olha, não vou dar sequência nisso porque não vai dar certo. Então, mas existem formas, tratamentos, medidas que você pode tomar para mudar isso, para você viver melhor com você, para recuperar, para reconstruir essa autoestima que ou na infância não foi bem construída ou alguns aspectos da vida foram
tão impactantes que destruíram. Então vamos praticar o autoconhecimento para saber o que aconteceu e como pode ser recuperado. E você busca isso. Quando você começa a conversar com alguém que tem uma baixa autoestima, você tenta descobrir o que causou a baixa autoestima. Isso. E uma vez que descobre, como que você trata? Porque você acaba fazendo um tratamento psicológico, né? Você descobriu, como é que você faz o tratamento? Por exemplo, você descobriu que eu tenho um trauma, eu tenho baixa autoestima, porque quando eu estava na infância, me colocaram no canto e ficaram tirando sarro de mim. Só um exemplo. Né? E aí, como é que você trata isso? Como é que você vai me convencer de que eu tenho que esquecer isso daí e partir para outra? É um processo, né? É um processo que é muito individual. Muito individual. Eu tenho que fazer uma análise muito profunda daquele paciente que eu estou atendendo para ver como que eu vou tirá-lo disso, né? Dessa situação. Então, é uma coisa muito individual mesmo. Mas, ao longo, é um processo bonito até. Muito bonito de ver aquela pessoa sendo reconstruída. E são inúmeros casos, viu? E aí você dá alta depois ou não? Tem casos, tem casos que a gente dá alta sim, porque a pessoa e a gente fala, olha, qualquer coisa você volta, a gente trabalha mais um pouco nesse sentido, mas tem muitos casos que eu já dei alta. Isso é gratificante, né? Muito gratificante. Nossa, a pessoa entra de um jeito, e aí tem todo aquele processo, ela se permite entrar naquele processo, muitas vezes extremamente doloroso, porque você vai mexer em coisas ali que às vezes a pessoa ela bloqueou aquilo, mas aquilo, mesmo que ela tenha bloqueado ali, aquilo está aparecendo de outras formas, porque vai aparecer de outras formas. Entendi. Aquilo que ela não quer mexer vai aparecer de outras formas, até que você chega na causa, na raiz daquilo e consegue trabalhar. É muito profundo. Então, a questão da autoestima, de uma boa autoestima, questão de uma baixa autoestima, vai muito da pessoa se autoconhecer e saber, não, eu tenho uma boa autoestima, eu me valorizo, eu confio em mim, eu tenho as minhas qualidades, tenho os meus defeitos, as minhas sombras, vou trabalhar isso. Aconteceu alguma coisa difícil, eu vou trabalhar nesse sentido de me levantar. Às vezes não é muito fácil, mas eu vou conseguir. E na baixa autoestima, quando você fica se sentindo totalmente destruído, não tem forças, busque ajuda especializada, não fique nisso, porque entra numa depressão. E a vida está aí para todos viverem muito bem, com seus momentos de alegria, de satisfação interna, sabe? Chegar um dia na vida e falar, eu estou satisfeito comigo, eu consegui fazer isso. E saber que não existe alegria se não existe tristeza. Exatamente. Tem que ter o lado oposto. Vai sempre ter o lado oposto. É o que nós falamos há pouco tempo, Sidney, atrás. É uma montanha-russa. Você está no carrinho e aproveita. Isso. É bem isso. Para de achar que é só com você. Sim. Aquela coisa, por que comigo? Ó vida, por que comigo? É com todos, cada um de um jeito. Você vê muita gente colocando a culpa em Deus, por exemplo? Aparece, tá tudo errado na minha vida, é porque Deus não me ajuda. Você vê isso daí acontecer? Eles falam muito, né? Deus é que sabe, tá na mão de Deus. Aí eu falo, olha, então vamos fazer a sua parte também para ajudar Deus. Deus também, Ele quer que você faça a sua parte para poder te ajudar. Né? É um trabalho conjunto. Agora, você se entrega, você não acredita em você, você alimenta esse pessimismo todo dia, como que a espiritualidade vai te ajudar? E tem aqueles outros que têm uma autoestima, porque colocam na mão de Deus, falam, Deus está me ajudando porque Ele gosta de mim, não tem? Tem. Ele está me ajudando porque Ele gosta de mim, quer dizer, se sente importante, né? E aí a autoestima... É isso que eu queria perguntar, religião ajuda? Olha, religião, fé, hoje é comprovado o poder da fé, né? Para ajudar nos tratamentos, aderir os tratamentos, né? Então é comprovado. Seja de que forma for a fé da pessoa, ela é valiosa para um tratamento. Tá? Legal. Então, isso é comprovado.
Tem estudos já que comprovam isso. Então, é importante você ter fé e acreditar, ter esperança, porque a fé, ela vai te dar o quê? Esperança. Ela vai te dar força, ela vai te fortalecer. Então, é muito bom, sim. Marilene, e você falou já os prejuízos que uma baixa autoestima pode causar numa pessoa. E quais os prejuízos que uma pessoa que tem essa autoestima lá em cima... Lá em cima. Superestima. Isso. A superestima, ela causa muito... É um desafio. Porque tem aquela pessoa que ela se acha o máximo, né? E aí ela perde o controle, porque muita gente não aguenta, né? Porque ela é o máximo de tudo. Então, aí também entra a questão da prática do autoconhecimento, para ela ver que aquilo não vai estar prejudicando ela de alguma forma. Ela tem que encontrar o ponto de equilíbrio. Né? Então, quando você vê uma pessoa se exaltando demais, eu sou o máximo, daqui que eu consigo tudo só, e você não consegue nada, eu consigo. É desagradável ficar perto de alguém assim. E tem, viu? Tem bastante. muitas pessoas assim, que se acham o máximo, e com isso diminuem o outro que está do lado. A última bolacha do pacote. Isso. Né? E aí, mexe muito com a autoestima de quem convive com ela, né? Mexem demais. E assim, quando a criança está com baixa autoestima, aí você até falou que os pais têm que ficar atentos com aqueles sinais. Mas qual é o sinal que porque assim, o pai não está preocupado com o filho tá saindo com um monte de garotas, ou a menina tá tirando nota 10 na escola, tá não sei o que, ele não tá vendo esses sinais. Mas qual é o sinal de uma pessoa de autoestima? E porque que está acontecendo alguma coisa. Os pais não estão preocupados, estão vendo que está tudo bem. Que está tudo bem, tem amigos, está saindo, não sei o que, então... Não sabe se é uma super autoestima, Isso. né? E não sabe também, disfarçam, né? É a mesma coisa que eu falei do transtorno alimentar, que a menina finge que está comendo aquilo, mas ela vai induzir o vômito no banheiro. Ou então ela está já desenvolvendo uma anorexia, ela finge que está comendo, faz a comida, prepara a comida, e aí... Não, eu tenho controle sobre esse regime que eu estou fazendo, e não tenho controle nenhum, porque não é regime, ela está deixando de comer para não engordar, né? E aí vem o caso de perceber a depressão disfarçada, né? Quando você esconde uma depressão, esconde que está passando por um bullying, esconde que está passando por alguma coisa. Os pais têm que estar atentos a algum tipo de sinal. Algum sinal vai ser dado. Por isso que se manter aberto, falar, olha, eu tô aqui, eu sei como que é essa fase, eu conheço você, eu não conheço teus amiguinhos direito, então qualquer coisa eu tô aqui para você conversar, e vai ficando atento ali. Ou até, agora pensando em tudo que a gente está falando, seria bom, em alguma fase da adolescência, passar por psicólogo, não seria? Com certeza. O ideal, né? Mesmo que não apresente nada, porque de repente você capta alguma coisa que a gente não está captando, como pai. As escolas devem ter disponíveis. Mas a escola tem tanta gente dentro que, assim, é difícil individualizar, né? Mas... A escola da minha filha tinha, sei lá quantos mil alunos lá, era um formigueiro lá, o salesiano lá da Zona Norte, que ela estudava lá. E é um formigueiro aqui. Como é que o professor vai dar conta de ver o comportamento, as emoções de todos? A mudança emocional de todos ali, tem razão. Na verdade, o professor quer que fique quieto na sala de aula. Né? E se está em depressão, fica quieto. Então, exatamente. Mas aí tem o rendimento diminui também, né? As notas. O rendimento diminui. Que ele perde um pouco a concentração. Então, tanto ansioso quanto depressivo. Então, são sinais, às vezes, muito sutis. Por isso, atenção plena ali. Filhos é assim. Filhos é assim. Quando nasceu, eu tenho 2, né? Quando nasceu o menino primeiro, eu falei para minha esposa, na maternidade, eu falei, você fica tranquila, agora a gente vai ter preocupação pelos próximos 60 anos. Isso mesmo. Porque... Não, 60 porque até lá a gente já morreu, né? Não, mas então... acho que o pai tem 90 anos, 100 anos, está ainda preocupado. Mas é a realidade. Porque você pode conhecer muito bem seus filhos, mas você não conhece direito os colegas, as amizades, o que estão levando ele a fazer para ele fazer parte daquele grupo, né? Então, tem esses joguinhos, desafios aí na internet, um pior que o outro. Gente louca, gente completamente louca que quer prejudicar o outro. Exatamente. Isso é doença mental, né? Aí isso já é passou grave. do borderline, né? Não, isso aí já passou há muito tempo. Isso aí já entrou
Exatamente. Psicopatia da minha área. Psicopata mesmo, né? Porque destrói o outro, né? Então, são desafios assim que... Então, tudo isso os pais têm que estar atentos. Não é? Eu conheço meu filho, ele não deve estar fazendo, mas você não sabe quem que está lá por trás daquele celular, daquele computador, daquele notebook, o que está induzindo o teu filho a fazer, né? Muitas vezes chega para ele e fala, você é muito bonzinho, você é tonto, você é não sei o quê, e vai mexendo com a cabeça. Tem casos, já atendi alguns casos assim da menina mudar radicalmente, da mudança dos 13 para os 14 anos, então uma mudança radical e não se sabia de onde era, o que era, e foi influência desses desafios. Quero ver se você enfrenta, se você não sei o quê, umas coisas loucas. Então, tudo isso tem que ficar muito atento, é o que você falou. E como identificar se o seu filho for o psicopata? O que está fazendo. Né? Então, tem essa questão também, né, daquele que pratica o bullying, aquele que sofre o bullying e aquele que vê o bullying e não consegue fazer nada. Então, muita coisa é aprendido. Então, se a criança cresce num lar onde tem aquelas gozações dentro de casa ou na família, gozação de um, de outro, ele vai aprender a tirar sarro de um, de outro, e aquilo vai tomando proporções. Tá? E tem aquele que dentro do lar ele aprende que ele não pode, que isso não pode, que vai causar um problema para o outro. Olha, você está tirando sarro do outro, não é assim que funciona. E tem aquele que por medo de passar pelo bullying, ele fica quieto. Ele não está a favor nem de um nem de outro, mas ele fica quieto. Ele não vai denunciar quem está fazendo bullying. Muitas vezes é difícil você conseguir adolescentes que denunciem quem está fazendo bullying. Que ele tem receio de ir lá na frente. Mesmo porque ele vai sofrer o bullying depois, né? Exatamente. Então, ele tem receio. Então, a questão é você... muita coisa é aprendida. Tá? Então, tem que ver muita coisa aí. Como é que você está orientando, como os pais estão orientando, e tem aqueles casos que os pais nunca orientaram nada daquilo, até não acreditam quando ficam sabendo que o filho estava praticando bullying pesado com o outro. Ele fala, não, eu não reconheço meu filho assim. Mas como a senhora não reconhece, o senhor não reconhece? É filho, está dentro de casa. Marilene, você assistiu a série Adolescência? Se eu te falar que eu assisti só uma parte dela, não terminei ainda. Mas eu já sei muito sobre, já me falaram muito. Porque eles trataram até na série sobre incel, né? Que é celibato involuntário, né? Que os meninos com baixa autoestima têm aquela ideia que jamais vão sair com uma menina e acabam fazendo maldades com as meninas, né? E como você vê um caso desse? Porque tem essas comunidades, né? Que acabam os meninos se unindo, juntando para fazer maldade. Para fazer... mas é o que a gente está falando dos desafios aí, que surgem cada vez mais na internet. Eles vão se juntando aí e induzindo outros a fazerem coisas contra eles mesmos, né? Negócio de cheirar desodorante, como umas coisas assim. A menina morreu, né? Então, ou então fazer alguma maldade com os outros. Quer dizer, o que é isso? Né? Porque são psicopatas, né? Que fica fazendo esse nível de maldade. Acontecia pouco, porque esse psicopata ficava dentro de casa, trancado. Ficava lá, não saía. Eu até brinco, eu falo assim, todo mundo conhecia um louquinho, mas aquele na vila, por exemplo, né? No local onde você mora. Só que aquele louquinho era o louquinho manso, porque ele podia sair de casa. O louquinho que não era manso ficava trancado. Só que eles ganharam o teclado. E o anonimato ficam ali, né? Bom, mas estão descobrindo. Agora já tem como descobrir quem que faz isso, né? Tem até... Eu estava vendo entrevista do pessoal que rastreia que tudo. Bom que tem como descobrir quem faz isso. Porque aí isso vai diminuindo, né? Eles vão vendo que eles vão ser pegos. Quem está fazendo isso. Porque já pensou que proporção isso pode tomar, né? É loucura, é loucura. Então, quando você... tem ali uma formação de uma boa autoestima, isso vai ajudar muito também, né? Mas lá para frente, porque eu não vou fazer isso, né? Isso aí vai me prejudicar, ou vai prejudicar o outro.
A pessoa não entraria nesse grupo, nessa... Muitas vezes a pessoa está fragilizada. Criança fragilizada. Sim. Ela não sabe o que ela está fazendo assim, né? Totalmente, que aquilo pode matá-la. Então, é o que a gente está vendo aí. São casos muito sérios. Então, eu acho que é começar a cuidar da autoestima desde sempre. Se a gente sabe que a comparação ela começa desde lá da infância, isso pode prejudicar muito, é estar atentos a isso. Não deixar isso tomar proporções maiores. Cuidar da autoestima, cuidar da saúde mental. Quem cuida da saúde mental, cuida da vida. Sim. Percebeu? Está se sentindo totalmente ansioso, uma tristeza persistente, uma fadiga, não tem vontade de fazer nada, coisas que antes gostava de fazer, busca ajuda especializada. Isso vale tanto para você, quanto você vendo o outro passando por aqui. Ô, colega, estou vendo que você mudou tanto, que você não está bem, está acontecendo alguma coisa, vamos buscar ajuda, conversa comigo. Tem que ser, a coisa flui, a coisa dá certo dessa forma, você salva vidas. Sim. Muitas vezes, você abrindo esse diálogo com o outro, você salva vidas. E se você salvar uma vida, a tua vida já valeu a pena. Exatamente. Né? Exatamente. Esse tipo de podcast, por exemplo, que tem um alcance imenso, né? A pessoa vai ouvir, ela vai refletir. Como que eu tô? Né? Como que estão as minhas emoções? Como está a minha saúde mental? Meus conflitos internos? Como que eu faço? Eu preciso de ajuda. E vai buscar ajuda. Porque às vezes a pessoa não quer se abrir com ninguém da família dela, mas ela sabe que ela pode confiar no psicólogo. Sim. Que ela pode buscar ajuda com um profissional, sabe? Então, existem maneiras. E tem grupos agora, grupos de apoio, redes de apoio na internet que pode entrar também, que ajudam. Tem terapia online. Então, tudo é possível hoje para o seu bem. Você tem que pensar que a autoestima ela é um pilar importante para a saúde mental, para o bem-estar e para todos os aspectos da vida. Exato. Você conseguir manter uma boa autoestima, equilibrada. Você pode ter uma boa autoestima, independentemente se você for magro, gordo, alto. Sim, como você jovem. é o que nós falamos no início. Que você falou, ainda deu exemplo. Você não é todo mundo. Exatamente. Nós somos seres únicos. E sendo seres únicos, nós temos que nos valorizar. Eu sou assim, não tem ninguém igual a mim. Eu sou assim. Eu vou me valorizar assim. Eu posso buscar a minha melhor forma, o meu melhor, fazer o meu melhor, cada dia mais, me conhecendo, quem sou eu, o que eu quero para a minha vida, como eu estou hoje, o que eu posso melhorar, que forma eu encontro para melhorar. Isso é totalmente possível. Você tem que buscar isso. E começa no seu dia a dia. Entendi. Você é autora de livros, né? Sim. Que livros que você tem? Eu tenho 7 livros. 7? Isso. Todos da área? Todos da área, né? Que leva a autoajuda. Falo de psicologia, vários temas de psicologia, psicossomática. Falo de vários transtornos. E é uma forma de ajudar mesmo a pessoa a se identificar. Entendi. E onde que o pessoal encontra esses livros? Olha, tem algumas livrarias. Se não encontrar, pode... me manda lá no meu Instagram, no direct, que a gente encontra uma forma de... Então, aproveitando, o papo está muito legal, mas infelizmente você falou que tem compromisso, né? A gente já Atendimento. Você falou 40 minutos, a gente abusou, tá? Mas foi um prazer muito grande, então, viu? Mas aproveitando, antes de a gente se despedir, eu queria que você falasse, porque um monte de gente quer te procurar agora. Então, como é que te encontra? Faz a tua propaganda. Olha, pode me encontrar pelo meu Instagram, @psimarilene.marilenekedi, KEHDI, tá? E dali vai conhecendo o meu trabalho. Eu coloco também vários temas ali no Instagram. E se precisar falar com você, é só mandar um direct pra você. Isso, exatamente, um direct, tá bom? Ah, legal. Bacana. E
É isso, né? Mas então... Vamos cuidar da autoestima, vamos Isso. cuidar da saúde mental. Mas como a gente ficou menos tempo, você vai se comprometer com a gente de voltar aqui para a gente fazer um outro podcast também. Maior tá? prazer, voltarei com o maior prazer, viu? Legal. Espero ter colaborado para que as pessoas se conscientizem do quanto é importante cuidar da saúde mental. Sei. É muito importante. Muito importante. E lembrando uma coisa, que a gente falou da geração Z, falou dos jovens e tal, a gente não está criticando, tá, gente? A gente está, na verdade, querendo ajudar. Querendo Não existe mostrar. crítica de não jeito tá falando nenhum. Pelo mal, contrário, a tá gente querendo falou até ajudar. de juntar os grupos, Sim. né? As gerações, a gente falou bem. A gente quer só mostrar o seguinte, essa troca de informações só agrega. Sim. Tá? Então, ouça um pouco o que a outra geração tem para dizer, você vai ver como vai te enriquecer de alguma forma. Com certeza. Tenha um pouco de certeza. paciência, controla um pouco essa ansiedade aí da geração Z. Isso. Então, eu queria agradecer muito, foi um papo muito legal. Não esquece de compartilhar, tá, gente? Foi um papo bem bacana. Queria agradecer a tua presença aqui, tirar um tempinho para estar aqui com a gente. Muito obrigada, eu agradeço muito, viu, Sidney, Duca? Agradeço muito mesmo, foi um prazer. Legal, obrigado, Duca, também. Prazer foi todo meu, adorei aqui participar desse podcast muito interessante. Saúde mental realmente é um assunto super importante. Bacana. E com isso, a gente foi.